O seu canal Novais Histórias publica o seu primeiro vídeo de 2026. Ele deseja entrar. A entrada. Vendo a cidade, chorou sobre ela. Lucas 19, 41. O nosso tema, o nosso conteúdo vai versar sobre Lucas 19, capítulo 19, versículo 36 a 46. Jesus toma uma decisão, como tendo chegado o momento dele ser crucificado, morto pelos nossos pecados. Ele toma a decisão de ir para Jerusalém para se entregar em holocausto, em sacrifício vivo, para que pudéssemos ser salvos. Só ele fez isso, ninguém fez na história, só ele fez isso. Então, razão mais do que suficiente para você crer em Jesus. Nesse mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 9, há duas expressões interessantes com respeito a Jesus. No versículo 51, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então ele quis ir. No versículo 53 do mesmo capítulo, o aspecto dele era de quem decididamente ia para Jerusalém. O dia de hoje nos lembra a entrada messiânica em Jerusalém. O ministério terreno de Jesus Cristo está chegando a seu clímax, está chegando a seu fim, para que ele veio morrer na cruz pelos nossos pecados. O que pode nos ensinar? Quais as lições que deduzimos da entrada de Jesus na cidade de Jerusalém? Vamos à reflexão da palavra. Antes, eu vou retroceder que ele estava em Jericó. Ele estava naquela região ali, Jericó, até Jerusalém, tem uma distância de aproximadamente 40 quilômetros, 38 a 40. Mas Jesus não quer dizer que ele foi em linha reta. Ele parou, ele fez curas, ele caminhava para lá. Então, possivelmente, tenha caminhado mais do que a distância em linha reta. E ele, então, nesse caminho, enquanto ele já no seu íntimo, com ansiedade, com tristeza, porque ele não via o seu ministério como um grande sucesso. Houve um momento que todos se retiraram, só ficou os discípulos. E ele ainda perguntou: não quereis ir vós também? Aí responderam: para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Então, ele teve alguns momentos que ele, como homem, ele não viu sucesso no seu evangelho. Mas ele, passando por Jericó, ele curou um cego de nascença, que clamou e ele curou. Às vezes devemos clamar por Jesus. É a lição que tiramos nesse episódio. Muitas outras, né, evidentemente, mas o cego clamou. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, ela falou: se eu tocar em Jesus, eu serei curada. Enfrentando todas as barreiras adversas, ela tocou em Jesus. E ele, voltando, se virou: alguém tocou em mim. Ele estava apertado de gente, todo mundo tocando, mas ele sentiu que dele tinha saído virtude. A fé, que você
pode tocar em Jesus. Outra lição que tiramos. Na caminhada para Jerusalém, ele passa e olha para cima, tem um homem lá em cima na árvore que era Zaqueu, pecador, sujeito ignorado pela sociedade porque ele era cobrador de imposto para o Império Romano. E Jesus fala: desce, Zaqueu, você está muito em cima, não, nós temos que descer num plano. E hoje convém pousar na sua casa, convém entrar na sua casa. Nosso tema é entrada. Então ele entrou e disse que lá houve salvação. Salvação porque Zaqueu se arrependeu e entregou sua vida. Mas na chegada de Jesus, outros episódios aconteceram no caminho. Você vendo nos livros de Mateus, de Marcos, João, outros episódios aconteceram no caminho, na caminhada dele para Jerusalém. Mas vamos na chegada. Quando Jesus chega em Jerusalém, manifesta o amor, a compaixão dele. Versículo 41. Jerusalém, lugar de paz, habitação segura, na leitura do Salmo 122, pode-se ter uma ideia da magnitude da cidade. Hoje, nos termos de hoje, não, né? Mas naquela época, sim, Jerusalém era imponente. De maneira atenciosa de Lucas, no 19:41, pode-se deduzir duas lições importantes. Então, na entrada de Jesus em Jerusalém, vamos tirar essas duas lições importantes. Vendo a cidade, quanta emoção! Ver uma cidade sempre nos traz fortes emoções na alma. Jesus ainda hoje vê as megalópolis, as metrópoles, as pequenas cidades, as cidades ricas, as pobres. Sim, ele está vendo as cidades. Mas mais do que isso, ele está vendo você. E ele quer entrar no seu coração. A primeira lição que fica do texto é que ele chorou. Ele chorou em altos gemidos. Das lágrimas de Jesus por Jerusalém, concluímos o quanto ele amava aquela gente. Lágrimas de amor, lágrimas de compaixão. O povo de Israel viveu na presença de Jesus, sofrendo as correções, sendo dispersado, sendo juntado, E ele então não pôde, naquele momento, deixar de sentir compaixão por aquele povo, que estava cego para ele, como cidade, cego. A liderança do povo judeu estava cega. Não porque Deus tivesse cegado, não. Deus queria que eles vissem, mas eles estavam cegos. Cegos pelo entendimento deles. Inclusive receberam Jesus com louvores, mas falando ao rei que vem. Jesus nunca veio para reinar aqui. A primeira lição, portanto, é esta: como Jesus Cristo nos ama, como ele nos quer bem. A advertência, o aviso solene de Jesus. Naquele momento majestoso, triunfal, em que o Filho de Deus entrava na cidade da paz, além de suas lágrimas de amor e de compaixão, ele também trouxe àquela cidade uma solene e até comovente mensagem de aviso, uma advertência. Há
se nesse dia também tu conheces a mensagem de paz. Agora, porém, isso está escondido a teus olhos. Essa tradução é da Bíblia de Jerusalém. Escondido não por Deus, irmãos. Escondido para eles. Eles estavam escondidos. Igual Adão escondeu no jardim do Éden, a população judaica estava escondida. No versículo 43, Jesus fala dos dias tristes que guardavam aquela cidade. A cidade nos conta o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E daí podemos ver que esta palavra de Cristo se cumpria. Jesus, como Deus, ele via o futuro daquela cidade. Quando ele entra na cidade, ali marcava um divisor. No versículo 44, encontramos um aviso, uma exortação solene de Jesus Cristo. Não conheces a oportunidade da tua visitação. De fato, Jerusalém não soube reconhecer a sua oportunidade. Comparemos esse texto com Lucas 13:34. Mas vamos em frente. Essa é a segunda lição que o texto nos inspira. Quantas vezes o Senhor está nos oferecendo a oportunidades tão lindas, tão abençoadas, e nós, à semelhança daquela cidade, estamos tão indiferentes. Que o Senhor nos ajude a reconhecer, agora mesmo, todas as oportunidades que Ele está oferecendo. Não vamos rejeitá-la. Não rejeite. Não rejeite Jesus. Ele está à porta e bate. O que acontece quando Jesus entra? Versículo 45. Cristo faz a diferença. Agora ele está mais edificante. Lição que o texto nos oferece. Está mais uma edificante lição que o texto nos oferece. Ao entrar em Jerusalém, o primeiro gesto, qual foi? O primeiro ato de Jesus foi dirigir ao templo. Jesus amava muito o templo, a casa de oração. E ao chegar e entrar com autoridade, ele expulsou os que ali estavam fazendo negócios. Ele purificou o templo. Jesus quer purificar a sua vida. Ele purificou o templo. A impureza não chega na presença de Deus, não entra. O processo e método de Deus é interessante. O homem os homens querem melhorar a cidade de fora para dentro. Mas Deus muda o homem de dentro para fora. Nas campanhas políticas nós podemos ver isso mais nitidamente. Vou fazer estrada, vou fazer ponte, depois esquece. Mas Deus não é político. O processo de Deus é do interior para o exterior. O Evangelho regenera, transforma o ser humano. Não importa o que você seja, sou um traficante, sou um alcoólatra. Não, quando Jesus entra, ele começa a mudar seu interior, te dá força, vontade, e você vai se libertando com a ajuda dele até ficar uma pessoa pura. Eu conheci um jovem não, porque ele já tinha filho, era um senhor, Ele chegava perto de mim e falava: pastor, ora para mim, por mim, para me libertar do vício. Cocaína, cachaça, tudo que tinha direito ele fazia, para me libertar. Falei: não, meu amigo, eu vou orar, mas você
Deus não bota na sua boca, no seu nariz, a cocaína, e nem o cigarro na sua boca, e nem a cachaça. É você que o faz. Você tem que ter força e querer deixar Jesus transformar a sua vida. Ele, numa crise de droga, eles, junto com um colega lá, ele acabou falecendo. Para tristeza minha, né? Faleceu sem se libertar, sem conhecer o verdadeiro Cristo. Deus tira o coração de pedra, voltando ao assunto. Deus tira o coração de pedra que tem dentro de nós e coloca e dá ao homem um coração novo, um coração de carne, sensível. Mas é uma simbiose, você tem que querer. E você querendo, você deixa Deus agir e seu coração agora é maleável. Da mesma maneira como Jesus entrou em Jerusalém, naquele domingo, ele deseja entrar hoje em sua vida. Lá em Apocalipse 3:20 nós encontramos: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei, e vai fazer morada em você. Mas ele está à porta e bate. Ele quer entrar. Mas para ele entrar, você precisa abrir a porta. O trinco é pelo lado de dentro. Ninguém fecha a casa por lado de fora. Senão o ladrão chega e abre. Então toda a casa é fechada pelo lado de dentro. Bom, pelo menos a minha é, né? Então você fecha. Você tem que abrir, entra Jesus. Mas às vezes não tem espaço. Você está cheio de droga, cheio de arrogância, cheio de pecado. O Senhor pode limpar, pode fazer o que o Senhor quiser. Tem gente que guarda um quartinho lá no canto. O Senhor pode entrar aqui tudo, na sala, tá tudo bonito aqui, mas não vem nesse quartinho não, porque esse quartinho é da bagunça, do pecado. Não. Ele vai ter que entrar em toda a sua vida. Vamos nesse 2026 deixar Jesus entrar na nossa vida, mas em toda a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que abençoe você, que abençoe o ano 2026. E quero contar uma novidade para vocês. Nós ultrapassamos os 5.000 inscritos no canal. Compartilhe essa mensagem. Pode ser que Deus possa usar, porque a palavra de Deus não volta vazia. Deus possa usar e transformar a vida com esse vídeo. Amém.